Nossa língua, nossa língua. Boa noite. Quem é que não conhece uma menina dentuça, briguenta, que anda para cá e para lá carregando sempre um coelho azul? Quem é que não conhece um menino que troca sempre o R pelo L? E quem é que não conhece um outro menino que não toma banho, mas de jeito nenhum, nem por decreto? Eu hoje vou conversar com o pai de todos eles, o Maurício de Souza. Depois eu vou falar de um palavrão, de uma coisa esquisita chamada catacrese. Catacrese, é isso mesmo. Corre vai dizer pro meu benzinho, vamos dizer assim, o amor é azulzinho. Os Titãs também vão estar aqui. Eu não aguento, eu não aguento. Eu volto já já. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua. Nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa, nossa língua. Nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua. Pois bem, estamos aqui de volta e agora para conversar com o Maurício de Souza, que também todo mundo sabe quem é, dispensa comentários, mas não custa até a gente dar um pontapézinho inicial. O Maurício é autor de várias e várias histórias infantis aí que fazem sucesso não só no Brasil, no mundo todo, não é, Maurício? Você está me contando que você vai... Nós estamos nos preparando aí para entrar em mais alguns países. Já entramos em alguns com histórias em quadrinhos, com desenho animado, e agora estamos iniciando um processo internacional que vai acontecer. Aliás, para servir de gancho para essa conversa da internacionalização do seu trabalho, vamos começar a falar do nosso quintal aqui. Você é de onde? Eu sou aqui do Vale do Paraíba, da beiradinha do Vale do Paraíba, né? Eu me criei em Mogi das Cruzes, nasci em Santa Isabel, vivo boa parte dos meus dias de folga em Caçapava, ali no Vale do Paraíba, não tenho uma chácara, e adoro quando eu dou uma saidinha de São Paulo e volto a falar a língua do vale, ou meu caipirês gostoso. Aliás, nós somos, digamos, não conterrâneos, mas de região, de mesma região, sou de Guaratinguetá, e você estava me dizendo que o Chico Bento nasceu aí. Como é que é a história? Eu venho de uma família ali de Mogi das Cruzes que tinha um sotaque parecido com o do Chico Bento, e um jeito de falar no sotaque, um jeito de falar do Chico Bento. E com isso, hoje eu tenho muita facilidade, eu tenho mais facilidade do que os outros roteiristas do meu estúdio, de escrever ou de até orientar a temática, o modo de escrever o caipirês das histórias do Chico Bento, né? Graças à minha infância do lado da minha família lá, que era da roça mesmo, do interior, das fazendas, tudo mais. Eu pego essa bandida! Agora eu pego mesmo! Vai virar tapete no meu banheiro! Onde é que tá essa danada? Cadê essa porqueira dessa onça? Moço, eu ainda não vi nenhuma. Além disso tudo, havia as histórias que minha avó contava, principalmente minha avó, que era uma grande contadora de histórias. Ela contava as aventuras de um tio-avô que eu tinha, que era o Chico Bento, irmão do Zé Bento. E os dois aprontavam mil na família, e eram muito gozados, muito brincalhões. Das histórias da minha avó, então eu criei o personagem, fui buscar o jeito de falar da família e criei esse personagem que hoje, em alguns meses, vende mais revista do que a Mônica, do que o Cebolinha. E eu acho que vem aí também como desenho animado. Ele é querido até em outros países. Até para minha surpresa, eu publiquei o Chico Bento em outros países, e o pessoal gostava, né? Ele se chama Chico, geralmente, em outros países. Eu ia perguntar, né, para o alemão, para o dinamarquês, mas o que você vê no Chico Bento? O que você está entendendo? Ah, é exótico. Então, que venha, que venda pelo exótico. Então, vamos jogar Chico Bento no mundo aí pelo exotismo. Mas eu acho que também é o pé no chão, é a mensagem ecológica, é a simplicidade, é a singeleza, até, de certa maneira, a honestidade do Chico Bento, do caipira, ou do homem do interior que está ali
na historinha. Talvez uma palavra defina bem tudo isso, pureza. Né? Pureza. E, para minha surpresa, eu tinha um filme do Chico Bento, que eu fiz há alguns anos atrás, um desenho animado, e que eu passei num festival na China continental. E, para minha surpresa, realmente, o filme começou a ser passado e repassado, naquelas comunas. Nós tínhamos televisões, o pessoal se reunia lá nas cidadezinhas para ver o filme do Chico Bento. Daí me informaram disso e a televisão de Pequim me pediu mais filmes do Chico Bento. Eu não tinha. Daí eles me encomendaram. Quando tiver série, você manda porque é o personagem que nós queremos. Então vem Chico Bento para chinês aí. Virgem, Santa Mãe de Cristo! Ai. Uma onça de verdade. Eu nem não vinha com o tio Zé. Eu não vinha com o tio Zé. Então a onça comeu o Zé, meu Deus do céu. Maurício, eu vou pedir licença a você, vou interromper um pouquinho. Eu vou conversar sobre catacrese. É um belo palavrão, mas existe sim em língua. E daqui a pouco eu volto a conversar com você. O sol nascer amarelinho. Em muitas cidades do mundo existe um transporte eficientíssimo chamado metrô. E aí você, por exemplo, aqui em São Paulo, você entra numa estação do metrô, você nunca entrou nessa estação, e você quer saber como chegar ao trem. Muito bem, você procura uma orientação. Se você não encontra ninguém para perguntar, o que é que você faz? Tabuletas, placas, embarque, e lá vai você. Embarque, e lá vai você. Embarque, e lá vai você. Até que você chega à plataforma e embarca no barco. Não, no barco? Não, no trem. Você nunca parou para pensar que a palavra embarcar deriva da palavra barco, deriva da palavra barca? Embarcar, teoricamente, ao pé da letra, é entrar no barco, ou entrar na barca. E não no trem, e não no metrô, e não no avião, e não no ônibus, e não no carro. No entanto, todo mundo embarca no trem, embarca no carro, embarca no avião, embarca em qualquer meio de transporte. Esse fenômeno linguístico tem um nome. O nome é catacrese. Catacrese. Na verdade, a catacrese é uma metáfora, outro palavrão, metáfora, catacrese, cada nome feio. É uma metáfora desgastada. A metáfora se faz por semelhança. Muito bem, qual é a semelhança entre o barco e o trem? Nenhuma? Não, claro que sim. Os dois são meios de transporte. E aí, como não existe um verbo específico para cada meio de transporte, por metáfora, por semelhança, empresta-se o verbo embarcar para todos os outros meios de transporte. Aí, com o tempo, a metáfora se desgasta, tanto é verdade que você nunca tinha pensado no assunto, embarcar, teoricamente, é no barco. Com o tempo, a metáfora se desgasta e aí ocorre a tal da catacrese. Quem vai mostrar para nós agora uma catacrese interessantíssima é o Djavan. Preste atenção. Eu não sei se vem de Deus do céu ficar azul ou virar dos olhos teus essa cor que azuleja o dia. Se acaso anoitecer do céu perder o azul. Essa canção se chama Azul. Azul. Djavan cantou Azul. E algum dia na vida você pensou que azulejo e azul tem alguma coisa a ver? Pois dizem os bons autores, dizem as gramáticas que tratam do assunto, dizem que sim. Dizem que o azulejo se chama azulejo porque o azulejo era normalmente azul ou branco, mas branco, dizem, é a ausência de cor. O azulejo ou era branco ou era azul, e daí de azul, azulejo, não é? Você deve conhecer as construções portuguesas, e não é preciso ir a Portugal. Aqui no Brasil, em várias cidades, existem fachadas com característica portuguesa, com aqueles azulejos brancos e azuis. Pois bem, a palavra azulejo é um exemplo de catacrese. Por quê? Porque de azul, azulejo, por semelhança com a cor azul, já que o azulejo sempre era azul ou branco, mas o branco não conta, como eu disse, é a ausência de cor. E aí
a metáfora se desgasta, ocorre a tal da catacrese. Azulejo é um exemplo. Nós não percebemos a catacrese, ela se desgasta, a metáfora se desgasta e aí perdemos a noção. É justamente nesse caso que ocorre a catacrese, como o famoso bico da pena, como por exemplo o dente do alho, ou o dente do pente, não é? Ou o braço da carteira e coisas do gênero. Toda vez que você toma emprestado um nome por semelhança, o tempo faz essa semelhança se perder, se desgastar, ninguém nem mais percebe, ocorre a tal da catacrese. É isso. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua. E vamos falar um pouquinho da tradução. Como é que é traduzir essa história? Aliás, você até falou que, aqui quando a gente conversava antes, que tradução não é bem a palavra. Como é que é isso? A tradução, se houvesse uma tradução, ela esfriaria a língua, a mensagem, o jeitão de se falar, né? Tem que haver uma versão. Mas, além de simplesmente ser uma versão, tem que ser alguma coisa criativa. Eventualmente até inventiva. Me lembro quando nós lançamos o Horácio no Japão, há muitos anos atrás, a história em quadrinhos do dinossauro, eles tinham uma preocupação de chegar até os jovens, o pré-adolescente com as histórias, e tinham que ter uma linguagem adequada. Eles contrataram então um poeta, simplesmente um Vinícius de Moraes do Japão, para dar o toque no texto, no meu texto, das histórias do Horácio. E foi um sucesso. Estourou até hoje. O pessoal canta em prosa e verso as belíssimas histórias do Horácio. Agradeço ao poeta japonês. Maurício, é óbvio que você deve ter recebido muitas críticas por causa da linguagem do Chico Bento. Muita gente enchendo a sua paciência, dizendo que isso deseduca, que não sei o que lá, que o Chico Bento fala tudo errado e que a molecada vai aprender errado. Como é que é isso? Não, o Chico Bento não fala errado, ele fala de uma maneira diferente, como milhões de outros brasileiros falam, né? Houve um tempo, inclusive, no tempo do Figueiredo, em que o Ministério da Educação pressionou a editora para parar com a revista ou traduzir, ou fazer o português correto, corretíssimo, escorreito. E todo mundo se rebelou. Mas imagine um caipira começar de uma hora para outra a falar de uma maneira do cidadão suburbano, do cidadão das grandes cidades, né? Então, houve uma reação tão grande, houve uma passeata em Brasília de crianças com cartazes e tudo mais. A imprensa, felizmente, também me apoiou. Houve duas vezes em que nós fomos ameaçados de simplesmente cortarem a revista, tirarem das bancas por causa disso. Felizmente, isso passou. E hoje, eu sinto que estão aceitando o Chico Bento, a língua falada do Chico Bento, como uma maneira de uma boa parte da população está se comunicando e falando, e hoje me parece que o negócio é você comunicar, você dizer o que você quer. E não interessa se você usa até mesmo expressões arcaicas. O caipira usa expressões antigas. Na cidade as coisas andam mais rápidas, né? Mais rápidas. Mas eu penso que pode-se falar e pode-se comunicar de toda maneira. Hoje me parece que acabou um pouco da caça às bruxas aí. A história hoje em dia é usar a terminologia adequada à situação. E a linguagem do caipira, para aquilo que ele usa, a linguagem é perfeitamente funcional, é perfeitamente aceitável e resolve a situação, né, dele. Pensa aqueles livros, tem os livros do Cornélio Pires, que maravilha, que coisas lindas que tem ali, explicações ou expressões que são quase que um tesouro da língua. São coisas maravilhosas que há por aí, perdidos um pouco, sendo estudados agora, e o Chico Bento está aí para manter acesa a chama. Vamos falar um pouquinho dos outros. A história do R e do L, também houve histórias desse tipo, pressões, algum sensor lá batendo lá? O que aparece de audiólogo se oferecendo para corrigir a dislalia do Cebolinha, não está no gibi. Então, houve, logicamente, aqui ou ali alguma crítica. O pessoal vai aprender a falar errado, o meu filho vai ler e vai pensar que aquilo é certo ou não. Daí eu fico explicando, pessoal, que a criança, quando começa a falar, tem seus 1 ano e meio, 2 anos. Vai aprender a ler com 6, 7 anos. Se ela voltar a falar errado, depois de 5 anos de falar corretamente, o problema não é o Cebolinha, o problema é a criança. É uma outra coisa, né?
Mas isso valia para quando nós tínhamos só revista de histórias em quadrinhos. Agora nós estamos entrando no desenho animado, agora é o som, agora é a fala, agora é a coisa que se ouve. Então nós estamos vendo como é que a gente vai fazer. Tem que haver realmente, sempre, nas nossas histórias, alguém mencionando que o Cebolinha está com alguma coisa trocada, está trocando o R pelo L, que tem um probleminha qualquer, para que se estabeleça que é uma coisa um pouco fora do normal. Mas, ao mesmo tempo, é um charminho gostoso do Cebolinha. Não dá para a gente consertar a língua do Cebolinha, está tão bonitinho. Mas foi só quando desvendei o terrível mistério do desaparecimento do pudim é que descobri minha verdadeira vocação. Na hora da revisão de uma história, antigamente eu escrevia tudo sozinho. Hoje eu tenho uma equipe que me ajuda. E eu vejo tudo que é escrito, né? Eu examino, avalio, tudo mais. Quando há uma frase muito cheia de trocas de letras, eu sugiro então que haja uma diminuição ou a procura de uma outra palavra que não tenha R. Assim não fica uma coisa até difícil de se falar, de se entender até mesmo. Então a gente vai suavizando um pouco. De qualquer maneira, eu deixo charmosinho. Para os personagens que usam aquilo que se chama de linguagem urbana e tal, como é que fica a questão da gramática, a questão da preocupação com a língua? Nós temos então também esse problema. O ideal seria que nós usássemos um português mais correto, uma maneira de falar mais correta. Mas a garotada tem a sua maneira de falar que também não é errada, mas não é correta. E nós temos que chegar a essa garotada com a língua falada. Consequentemente, nas nossas histórias, nós sempre temos uma preocupação, eu sempre tive essa preocupação, estes anos todos, 30 anos de produção, de que a nossa história tenha a língua do dia, seja o português falado na cidade, seja o português da hora. Sim. Usando uma expressão que o pessoal também usa agora, né? A história que eu escrevia, ou que o meu pessoal escreveu há 5 anos atrás, não pode mais ser escrita. A criançada já está falando diferente, já está usando outras expressões, outras construções. Então nós temos essa preocupação de estar acompanhando a língua da hora. Com isto, as nossas revistas viram cartilhas, viram livrinhos de consulta, principalmente no exterior. Toda essa brasileirada que saiu pelo mundo recebe as nossas revistas e dá para os filhos para eles não perderem a língua, não perderem a origem e não perderem a língua falada de hoje. Ué, que barulho é esse? É só um bicho esquisito. Bicho esquisito. E Portugal? Portugal, onde a Mônica e o Cebolinha são muito conhecidos e muito queridos. A Mônica lá tem acento agudo ou não? Tem. Tem acento agudo? Tem, são giros. E durante muitos anos, nós tínhamos a preocupação de fazer uma revista impressa já no lusitano, no português de Portugal. Até que começou a onda das novelas. Agora não. Agora os miúdos, as crianças de lá, querem a publicação exatamente como ela é no Brasil. Tanto que eles gostam das novelas em português falado no Brasil, agora também as nossas revistas, como são escritas aqui. Quer dizer, o Chico Buarque tem uma letra, o Chico e o Rui Guerra tem uma letra, o Fado Tropical, né? A certa altura a letra diz que e esta terra ainda vai cumprir seu ideal e tal, não sei o que. Quer dizer, o Brasil está virando Portugal e vice-versa? Como é que é isso? Essa história da influência está voltando? É o refluxo da... Está voltando. Mas isso é uma boa, né? Porque realmente nós somos um país. Nós somos uma língua, nós somos um país. Todos os países de língua portuguesa são um país português, ou de língua portuguesa. Então, se nós pudermos realmente nos informarmos, nos comunicarmos do mesmo modo, do mesmo jeito, nós estaremos realmente criando o grande país português do mundo. Tá bom, Maurício, eu agradeço muito a você, achei ótimo o papo e fico muito feliz por tudo isso que você está fazendo. Obrigado, até a próxima. Quero tudo como antes, nossa casa aconchegante, eu bem dentro dos seus olhos, seu morador.
eu tranquilo ao seu lado. Onde quer que esteja, lá está o mais belo e bem cuidado amor. Essa canção dispensa adjetivos. Para começar, quem cantou? Ivan Lins. Quem fez a música? Ivan Lins. Quem fez a letra? O querido poeta de Ituverava, Vitor Martins. E a letra contém uma palavrinha bonitinha, a palavra tranquilo. Em espanhol, tranquilo, tranquilo. Em português, tranquilo. Como é que você escreveria em português tranquilo? T-R-A e tal. E esse U? Esse U, de acordo com as normas ortográficas vigentes, esse U deve receber uma coisinha chamada trema. O trema existe, sim, não morreu, não foi abolido, e existe, como eu disse. Quando? Quando esse U aparece na sílaba que, na sílaba qui, na sílaba gue, na sílaba gui. Que, qui, gue, gui. O U deve receber trema. Se você tiver em casa aí uma cédula de R$50, eu sei que é um dinheiro razoável, e eu sei que essa cédula não anda por aí assim muito facilmente, mas se você tiver essa cédula de R$50, dê uma olhadinha na palavra 50 escrita na cédula. Você vai reparar que 50 se escreve com QU e com trema no U. Existe em andamento aí um acordo ortográfico que tenta unificar a grafia da língua portuguesa, nos 7 países do mundo em que se fala português, em que a língua portuguesa é oficial. Se esse acordo ortográfico entrar em vigor, o trema desaparecerá. Mas isso sabe Deus se vai acontecer, ou seja, se o acordo vai entrar em vigor. Por enquanto, o trema existe, é oficial, não morreu de jeito nenhum. Qui, guegui. Então, na letra do Vitor, tranquilo com trema. E a gente vai ouvir agora uma outra canção com os Titãs. Você vai ouvir uma palavrinha e a conjugação de um verbo e daqui a pouco a gente vai papear. Vamos lá. Eu vou embora para a ilha, fazer a cabeça sob o sol que irradia. Quem manda em ritual é na batida do ré. E com o cabelo trançado eu tô livre na vida. O que há de errar? Com a noite que brilha. O que há de errar? Com a noite que brilha. Eu não aguento, eu não aguento. Eu não aguento, eu não aguento. É de noite, é de dia. Mão na cabeça e documento. A canção que você acabou de ouvir se chama Eu Não Aguento. Se você quer escrever na língua oficial, aguento, você deve colocar trema. Esse sinalzinho que na prática já morreu, ninguém usa, a imprensa não usa, ou pelo menos parte da imprensa não usa, há órgãos da imprensa que usam sim. Esse sinalzinho existe, faz parte do sistema ortográfico e deve ser colocado. Aguento, para ser aguento, só com trema, pelo menos na ortografia oficial. Que, qui, gue, gui. Que, qui, gue, gui. É isso aí. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua. Mais uma vez eu vou discutir com você o problema da concordância. Desta vez na rua, um caso delicado que deixa muita gente atrapalhada. Vamos ver. Vai fazer 5 semanas que ela foi embora ou vão fazer 5 semanas que ela foi embora? Vão fazer 5 semanas que ela foi embora. Vai fazer 5 semanas que ela foi embora. Vai fazer 5 semanas que ela foi embora. Vão fazer 5 semanas que ela foi embora. Vão fazer 5 semanas que ela foi embora. Vão fazer 5 semanas que ela foi embora. Vai fazer 5 semanas que ela foi embora. Pois é, eu não fiz a conta, não sei se você fez, mas a coisa deixa todo mundo enrolado. A história é a seguinte, o verbo fazer é um caso específico da língua. Quando ele, verbo fazer, é usado na indicação de tempo, quando é usado para indicar tempo transcorrido, não deve ser flexionado. Os anos não fazem nada. Faz 10 anos, faz 20 dias, faz 2 horas, já fazia 2 meses e por aí vai. É uma coisa engraçada, porque no Brasil, na língua do dia a dia, ninguém faz plural de jeito nenhum. Ninguém. Todo mundo fala cabe 10, falta 20, sobrou 30, chegou os manual. Ninguém faz plural de jeito nenhum.
Sabe Deus por que quando aparece o verbo fazer, as pessoas se lembram do plural, mas se lembram justamente na hora indevida. Esse plural não deve ser feito. A norma culta, a gramática normativa, ensina que o verbo fazer não tem sujeito. Não são as horas que fazem, não fazem nada as horas. Portanto, faz 20 dias. E se faz, vai fazer. Usando o verbo fazer associado a um outro verbo, esse outro fica bonzinho, quietinho, no singular. Vai fazer, deve fazer 20 anos que ela foi embora. Concordância é uma pedra no sapato. Por falar nisso, um outro caso agora numa canção. Preste atenção. Se você não pode ser forte, seja pelo menos humana. Quando o Papa e seu rebanho chegar, não tenha pena, todo mundo. Pois é, ou 8 ou 80, não é? Como se diz por aí. Primeiro você ouviu muita gente querendo um plural quando se deve fazer o singular. E agora o pessoal do Barão Vermelho dizendo quando o Papa e seu rebanho chegar. Papa, seu rebanho, 1 mais 1, 2, 2 plural. Aí não há o que fazer. O verbo deveria ter sido conjugado no plural. Quando o Papa e seu rebanho chegarem. 1 mais 1, 2 e 2 é plural. Quando o Papa e seu rebanho chegarem. Aí houve um escorregão na concordância, paciência, não houve respeito a uma norma básica, foi feita a concordância no singular, equivocadamente, mas por favor, quando o Papa e seu rebanho chegarem. É isso. Portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua. Nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua,